E aí, galera, beleza? Então, olha só, hoje a gente vai ver a terceira e última parte da nossa aula sobre a lei de Coulomb, certo? Hoje a gente vai resolver uma questão um pouco mais bonita, uma questão um pouco mais trabalhosa, tá certo? Então, é importante vocês prestarem bem atenção. Outro detalhe é que sobre a questão de hoje, eu considero ela uma questão padrão Enem, tá? Por que padrão Enem? Porque a gente vai ter que utilizar duas expressões matemáticas para resolver o problema, ok? Então vamos lá. Então olha só, novamente eu vou fazer a questão bem passo a passo, tá certo? Bem detalhado para aqueles alunos que têm aí uma dificuldade, né? Tá relembrando os artifícios matemáticos, as propriedades matemáticas, tá certo? Mas lembrem que o ideal é que vocês consigam pular algumas etapas. Então, para quem tem dificuldade, é importante estar praticando, estar fazendo e refazendo as questões para conseguir pular as etapas e fazer as questões com mais rapidez, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou ler a questão, né, interpretar e anotar os dados, ok? Então, vamos acompanhando. Duas pequenas esferas iguais, eletrizadas com a mesma carga elétrica que. Então, olha só, nessa primeira frase a gente já tem informações importantes, tá? Vamos novamente, ó, duas pequenas esferas iguais. Então, a gente já sabe que as duas esferas têm as mesmas características, eletrizadas com a mesma carga elétrica que. Então, o que é que a gente tem? Ó? Temos que Q1 é igual a Q2. Né? Nós temos duas cargas iguais eletrizadas com a mesma carga. Então, Q1 vai ser igual a Q2. Não temos o valor dessa carga. Tá? A questão chamou essa carga de Q. Então, vou usar aqui também a letra Q. Okay? Então, eu sei que Q1 é igual a Q2, que vai ser igual a Q. A letra que você vai usar para representar o valor dessa carga, você escolhe. Pode ser um X, pode ser um Y, pode ser o coraçãozinho da pessoa amada, pode ser a letra que você quiser. Não vai interferir na resolução do problema, tá? Aqui eu vou usar a letrinha Q, que foi a letra que a questão está usando. Beleza? Continuando. Então, as cargas elétricas, né, as duas cargas, situam-se à distância de 5 centímetros no vácuo. Então, nós já temos aí a distância, tá? Lembrando novamente, a distância está em centímetro, não pode, tem que ficar em metro. Então, convertendo para metro, é só tirar o centímetro, né? Convertendo aí, usando a notação científica, é só a gente tirar o centímetro e colocar o vezes 10 a menos 2, ok? Então, tira o centímetro e coloca vezes 10 a menos 2 metros, tá? Então, a nossa distância fica 5 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza? Continuando. Então, as cargas estão situadas a 5 metros no vácuo e repelem-se com forças de 144 vezes 10 a menos 3 newton. Então, eu tenho aqui o valor da força, tá? O valor da força de interação entre essas cargas. 144 vezes 10 a menos 3 newton. Beleza? Calcule o número de elétrons em falta em cada esfera. Então, olha só, a questão está me pedindo o número de elétrons em falta em cada esfera, tá certo? Está pedindo o valor do íon, né? Como é uma questão que fala em carga elétrica, que fala em força, né, que fala da distância entre as cargas, eu já desconfio aqui que eu posso utilizar a lei de Coulomb, né? E provavelmente eu vou precisar da constante eletrostática. Então, a constante eletrostática, a questão não deu, mas é importante a gente saber, a questão está dizendo que as esferas estão no vácuo. Então, a constante eletrostática vai ser sempre aqui o 9 vezes 10 elevado à nona, né? Unidades do SI. Beleza? Então, vamos lá. A questão está pedindo o número de elétrons em falta. O número de elétrons em falta em cada esfera. Então, a questão está pedindo o valor de N, certo? Mas aí, olha só, o que é que a gente tem que fazer? A questão está pedindo o valor de N. A questão me deu cargas elétricas, me deu a distância, me deu força. E está pedindo o valor de N, que seria o número de elétrons. Então, eu preciso
lembrar, preciso puxar da memória, né, tentar lembrar quais as expressões matemáticas a gente tem dentro do assunto de eletrostática que permite calcular o valor do número de elétrons em falta ou em excesso em um corpo. Nesse caso, o número de elétrons em falta. Tá? Como é que eu sei que o assunto aqui é eletrostática? Vou saber, né, vou pensar aqui na questão da eletrostática, porque a questão está me dando força, valores de carga elétrica, valores de distância, tá certo? Então, são unidades que nós utilizamos, são grandezas, né, que a gente trabalha dentro do assunto de eletrostática, ok? Então, vamos lá, vamos tentar lembrar aqui. Então, como calcular esse valor de N, né? Qual a expressão matemática me permite calcular o número de elétrons em falta em um corpo? A expressão matemática aqui vai ser a quantidade de carga. Então, a quantidade de carga é igual ao número de elétrons em falta ou em excesso vezes a carga elementar, tá? Vezes o E, que representa a carga elementar. Esse E de carga elementar também é uma constante, que a gente tem o valor. Ok? A questão não deu, portanto, a gente lembrar o valor da constante que representa a carga elementar, que seria a carga de um elétron. Então, a carga elementar, carga de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ok? Então, essa é a interpretação da questão. Eu tenho os dados que a questão me forneceu, o que a questão está pedindo, nesse caso é o número de elétrons em falta, a expressão matemática que a gente pode usar, tá certo? Mas aí temos um outro problema. Para calcular o número de elétrons usando essa expressão matemática, eu preciso da quantidade de carga, que a questão não me deu, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer para calcular esse número de elétrons? Primeiro passo é descobrir o valor da carga. Tá? E para descobrir o valor da carga, a gente pode usar a lei de Coulomb. Ok? Então, vamos descobrir o valor da carga usando a lei de Coulomb. Primeiro passo, então, descobrir o valor da carga, resolvendo aqui a expressão da força eletrostática, tá? Então, vamos substituir. Tá aqui a expressãozinha, F é igual a K, o F de força, igual a K de constante, Q1 e Q2, que são as cargas, e o D de distância. Então, substituindo aqui na fórmula. Quem que é o F? Né? 144 vezes 10 a menos 3, igual o K, constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes Q1 e Q2. O Q1 e Q2 são iguais. E a letra que a gente está usando, né, que a questão está usando, é o Q. Então, Q vezes Q. Tá? Aqui você já pode substituir por Q ao quadrado, se preferir. Ok? Passo o tracinho, vamos para a distância. O D de distância, 5 vezes 10 a menos 2. Tá? Fecho o parênteses, elevado ao quadrado. Cuidado para não esquecer o quadrado. Tá certo? Show, montamos aqui a expressão, agora vamos resolver as continhas. Então, 144 vezes 10 a menos 3, repetir, igual, repete a constante, 9 vezes 10 a nona, Q vezes Q. Q vezes Q vai dar Q ao quadrado. Tá? Então, a carga vezes a carga, Q vezes Q, Q ao quadrado. Faço o tracinho, vamos resolver a parte de baixo. Então, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Lembrando, 5 ao quadrado não é 5 vezes 2, é o número vezes ele mesmo. Então, 5 ao quadrado, 25. Repete vezes 10. Olha a regrinha de potenciação, é uma potência de outra potência. A gente multiplica os expoentes. Tá? Então, fizemos 5 ao quadrado, deu 25. Repete vezes 10 e multiplica os expoentes. Então, menos 2 vezes 2 vai dar aí, menos 4. Tá? Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Continuando, eu quero o valor do quê? Esse valor que está embaixo, ele está dividindo. Então, lembrando aí, se está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, tá certo? Então, mais uma vez, eu quero o valor do quê? O meu objetivo é deixar a letra sozinha para resolver a equação. Então, a gente vai tirando os números que estão próximos dessa letra aos poucos.
Vou começar aqui pelo número de baixo. Se ele está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, 25 que estava dividindo, passou aqui multiplicando. 25 vezes 10 a menos 4, vezes 144 vezes 10 elevado a menos 3. Igual, repete o que está do outro lado. 9 vezes 10 elevado a nona, vezes Q ao quadrado. Ok? Resolvendo aqui a multiplicação, lembrando que na notação científica a gente trabalha a multiplicação aqui com os números da frente. Então, 25 vezes 144. 3.600, tá? Então, 25 vezes 144, 3.600. Vezes 10. Sinais iguais nos expoentes, ó, menos com menos. Sinais iguais a gente soma. Então, menos 4 com menos 3, menos 7. Igual, repete aqui o que está do outro lado. Ok? Então, repetir, tranquilo. Continuando, veja aqui. O meu objetivo é deixar a letra sozinha. Então, o número que está multiplicando o quê? Se está multiplicando, passa dividindo. Ok? Eu inverti aqui a posição da letra, mas tanto faz, tá? Eu inverti aqui só para ficar mais bonitinho aí para a gente enxergar as continhas, tá? Então, está multiplicando aqui, o 9 vezes 10 a nona, está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Vamos dividir, prestando bem atenção aqui na divisão onde mora o perigo, onde vocês podem se confundir com o jogo do sinal. Então, dividindo aqui 3.600 por 9, tá? Divide 3.600 por 9, vai dar 400. Repete o vezes 10, e aí vamos para o joguinho de sinal na divisão com notação científica. Tomem cuidado com isso. Menos 7, expoente de cima, menos da subtração, e o 9, que é o expoente de baixo. Tá? Mais uma vez, aí na divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, menos 7, menos da subtração, e o 9 que está embaixo, o expoente de baixo. Ok? Agora é só a gente fazer o joguinho de sinal. Então, repete o Q ao quadrado, igual a 400 vezes 10, menos com menos, ó, sinais iguais, a gente soma, 7 mais 9, 16, tá? Então, a gente soma e repete o sinal da operação, tá? Lembrem da matemática básica, sinais iguais, a gente soma e repete o sinal da operação. Então, menos 7 com menos 9, menos 16, ok? Ainda não está sozinho o quê? A letrinha está elevada ao quadrado. Precisamos tirar esse quadrado daqui. Então, para tirar o quadrado, joga a raiz do outro lado. Então, vai ficar Q igual a raiz de 400 vezes 10 a menos 16. Ok? Vamos lembrar como é que se calcula a raiz de um número em notação científica. Então, veja, notação científica, fazemos a conta apenas com o número da frente, né, com o quociente. Então, raiz de 400. Raiz de 400 é 20. Repete o vezes 10. E o expoente nós dividimos pelo índice da raiz, tá? O número que está escondidinho aqui. O índice da raiz quadrada é o número 2. Então, eu vou dividir o 16 por 2, que está escondido aqui. Então, menos 16 dividido por 2 vai dar menos 8. Ok? Sendo assim, a quantidade de carga da nossa questão é 20 vezes 10 a menos 8 coulomb. Beleza? Bem, finalizamos aqui a primeira parte da questão, mas não terminamos a questão. Tá? Por quê? A questão está pedindo o número de elétrons e nós calculamos a quantidade de carga que cada esfera perdeu. Agora, vamos utilizar essa quantidade de carga na segunda expressão e assim poder calcular o número de elétrons. Tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos usar a expressão da quantidade de carga. Então, tem a quantidade de carga que nós calculamos no primeiro passo, calculamos no slide acima. O número de elétrons é o que a gente quer. E a carga elementar nós temos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Lembrando que essa carga é a carga elementar do elétron, que vai ser o mesmo valor para o próton. Tá? O próton também tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb de carga. Ok? Então vamos lá. Temos aqui a carga que a gente calculou no slide acima. Agora vamos substituir na expressão da quantidade de carga. Então o valor do meu Q, 20 vezes 10 a menos 8. Tá? Igual o N, que é o que eu quero, o número de elétrons
em falta, né, no corpo, na esfera, vezes a carga elementar, que é o E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Montei aqui, morreu Maria Preá. Né? Se eu quero o valor do N, está multiplicando, passa dividindo. Novamente, eu vou inverter aqui o lado da letra, mas tanto faz. Então, estava multiplicando, passou dividindo, é só dividir o 20. Né? Vamos dividir aqui 20 por 1,6. Então, dividindo 20 por 1,6 vai dar 12,5. Repete vezes 10 e subtrai os expoentes. Muito cuidado na subtração dos expoentes. Então, menos 8, menos da subtração, sempre existe o menos no meio. Abre parênteses, coloca o expoente de baixo, que nesse caso é menos 19. Por que eu coloquei parênteses aqui? Porque o número de baixo ele é negativo, tá? Ele já vem com sinal de menos, então não pode ter dois sinais juntos. Por isso a gente separa com o parênteses. Ok? Então, novamente, menos 8, que é o expoente de cima, menos da subtração, abre parênteses, coloca o expoente de baixo, menos 19, fecha parênteses. Tá? Agora é só fazer o joguinho de sinal para a gente finalizar a questão. Então, o meu número de elétrons vai ser igual a 12,5 vezes 10, menos 8, olha o joguinho de sinal no meio, menos com menos, dá mais, 19. Sinais diferentes, a gente subtrai e repete o sinal do maior. Então, o meu número de elétrons em falta, né, na questão, é 12,5 vezes 10 elevado a 11 elétrons, ok? Menos 8 mais 19, sinal diferente, subtrai. 19 menos 8 vai dar 11. Então, a resposta da questão, 12,5 vezes 10 elevado a 11 elétrons. Beleza, galera? Então, dúvidas vocês podem procurar no WhatsApp. A gente finaliza aqui a nossa aula de lei de Coulomb.